Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A live de hoje, como eu já anunciei, é para discutir com vocês método de estudos. Mas eu gostaria de fazer algumas observações, alguns alertas iniciais. Vamos lá, gente. Preste atenção, antes de eu começar a falar sobre método de estudos, eu vou pedir para vocês observarem esses alertas. Olha só. Claro que eu vou falar de método de estudos na vida de quem escolheu a jornada dos concursos. Rogério, eu resolvi prestar concurso. Você está na live certa. Então, antes de nós falarmos de método, eu quero que você lembre que a primeira coisa que você tem que fazer nessa jornada é estabelecer objetivos. Você tem que estabelecer objetivos. E você não só tem que estabelecer objetivos, mas também se comprometer a cumprir esses objetivos. Sem isso, não adianta nada você ir atrás de um grande método. Não adianta nada. Tá? Não adianta nada. Então, prestar concurso é primeiro estabelecer objetivos e em seguida mostrar que você irá cumpri-los. Sem isso, você não tem fundação. Se você não tem fundação, a casa cai. Mais um alerta. Antes de falarmos dos métodos, mais um alerta. Ao estabelecer objetivos, lembre-se que a direção é mais importante do que a velocidade. Isso faz todo sentido numa live como essa. Porque você não pode imaginar que o melhor método é aquele que te faz revisitar mais rapidamente todo o edital. Não. Temos vários métodos, tem métodos que acabam trazendo uma apreensão mais rápida, outros uma apreensão menos rápida. Você vai ter que encontrar qual é o método que você se adapta melhor, mas não pode esquecer que a direção é mais importante do que a velocidade. Veja se o método que você escolheu é o método que está te levando na direção correta. Velocidade sem direção, você parece aquele jogador raçudo em campo. Sabe aquele jogador raçudo em campo? Corre, vai, vem aqui, vem ali, etc. Tá em tudo, mas não tem posicionamento, não tem lógica de jogo, não tem direção. Não queira ser a vaca louca do campo do concurso. Muitos, e você deve conhecer alguns, muitos têm uma excelente arrancada. Muitos estabelecem objetivos, se comprometem a cumprir, sabem que a direção é mais importante que a velocidade. Tem ótima arrancada, mas desistem logo. Desistem logo. E eu costumo dizer o seguinte, não raras vezes, aquele que está na jornada para concurso desiste porque ele estabeleceu metas que ele não tem como atingir. Você tem que respeitar o seu limite físico, o seu limite mental e o seu limite de tempo. Se você é uma pessoa que trabalha e estuda, você tem que saber que você tem um limite de tempo que, de repente, é diferente daquele que só estuda. E não significa que quem trabalha vai pior do que quem só estuda. Porque quem trabalha dá um valor tremendo para 30 minutinhos a mais de estudo. Eu conversei isso com o Robson na última live, aquele juiz de Rondônia que passou com 46 anos. Então muitos têm excelente arrancada, mas desistem. E muitos desistem porque estabeleceram metas que não tem como atingir. Então você tem que ser muito sincero com você mesmo, você tem que ser muito honesto com os seus limites. A partir do momento que você encontra o seu limite, você sabe que naquele espaço você vai navegar com todo o afinco. Pode haver um ou outro dia que você não estuda, que você falha, pode acontecer. Mas é algo tão insignificante que você continuará focado.
Também, independentemente do método, veja que até agora o que eu estou falando não depende do método, mas independentemente do método, você só pode mudar a página do seu livro, do seu manual, depois de ler. Como assim ler, Rogério? Óbvio, não. Quando eu falo ler, eu estou falando ler, entender e reter. Ler, entender e reter. Você está na página 5 do seu livro. Você vai para a página 6 só depois de você ler a página 5. Entender a página 5. E reter o conteúdo da página 5. Sem isso, você não vai para a página 6. Você só vai para a página 6 se você falou, já li, já entendi e consegui reter as informações mais importantes. Essa tríplice, essa santa trindade da leitura é importante em cada página. Então você tem que ler, tem que entender e tem que reter. É isso que eu chamo ler. Nós vamos falar de alguns métodos aqui. E eu não quero que você fique comparando os métodos. Porque não existe um método melhor e um método pior. Existem métodos. Você tem que escolher aquele método que vai permitir com que você cumpra os seus objetivos. Aquele método que está lhe dando uma direção correta. Aquele método que não te desanima a estudar, logo a chance de você desistir é muito pequena. Aquele método que coexiste com ler, entender e reter. E não adianta comparar, insisto, repito, o seu método com o do seu colega. Cada um tem um método, o método pode servir para ele e não servir para você. E o seu método pode servir para você e não para ele. Agora, se você tem um método que você está aplicando e não está tendo direção, você está desanimando, você não está percebendo uma evolução, o método está errado, caso você o esteja cumprindo corretamente. E ele não traz melhoras, esse método está errado, está na hora de mudar. Eu, quando estudei para concurso, eu só me adaptei ao terceiro método. O primeiro eu não gostei, o segundo eu não gostei, o terceiro eu falei, opa, achei. E não tenho também receio em combinar métodos. Tem métodos que eu vou aplicar para as matérias mais importantes e tem métodos que eu vou aplicar para matérias menos importantes. Pronto, isso é possível. Combinar métodos, conheço muita gente que combinou método. O método que você vai escolher, ele tem que despertar o seu melhor. Olha o que eu falei. O método que você escolher tem que despertar o seu melhor. Eu não estou dizendo que o método tem que te tornar o melhor candidato daquele concurso. Ele tem que despertar o seu melhor. Eu não estou aqui fazendo uma comparação entre você e os candidatos. Estou fazendo uma comparação entre você e você, entre quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. Só isso. Então vamos lá. Alguns métodos que eu trabalhei. Agora eu vou dar a minha experiência e vou falar o que serviu para mim, o que não serviu. Eu acabei conjugando métodos, olha só. E aí eu vou pedir muita atenção de todos. Muita atenção. Quando eu comecei a estudar, o primeiro método que eu resolvi trabalhar foi com o método do resumir a matéria para depois ficar com aquele resumo como o meu material, o meu manual caseiro. Então eu começava a resumia. Esse método não deu certo porque eu não estava confiando no meu resumo, a minha letra estava terrível, e o fato de resumir por si só não estava me garantindo reter, eu não estava conseguindo reter. Não estava conseguindo reter. Então, para mim não serviu. Resumir, eu ficar resumindo, não serviu. Aí eu fui para um segundo método. Eu vou ler, faço anotações no próprio manual e eu vou grifando.
Com uma cor eu grifo aquilo que é importante, com outra cor eu grifo jurisprudência, com uma terceira cor eu grifo exceções, com uma quarta cor eu grifo algo que chama a atenção, vai cair, isso aqui é ultra importante. Então eu trabalhava com aquelas canetas, sabe aquelas canetas assim, ó, você tinha... O teu livro depois virava quase que um carro alegórico. Esse método, sozinho, para mim, não estava adiantando muito. Estava melhor que o anterior, mas ainda não estava no padrão ouro que eu queria e precisava. Aí eu fui para um terceiro método. O que eu fiz no terceiro método? No terceiro método, com as matérias mais importantes, então, eu não falei para você que você tem que estabelecer objetivos, você tem que pensar qual é a direção mais importante. Quando eu falei, vou estudar para concurso do MP, eu sabia exatamente o que era importante, o que era muito importante e o que era mega importante para concurso do MP. Do mesmo jeito, eu sabia o que não era muito importante, ou quase nada importante, ou irrelevante. Eu tinha esse mosaico na minha cabeça. Eu sabia quais matérias eu tinha que caprichar no estudo, quais matérias eu sabia que o estudo não precisava ser tão aprofundado. Isso faz parte da estratégia. Essa estratégia eu soube trabalhar bem. Nas matérias importantes, muito importantes, ultra importantes, e quando eu falo de MP, estou falando de penal, processo penal, interesses difusos e coletivos, constitucional. Nessas matérias, o que eu fazia? Eu transformava cada página em 3 perguntas. Eu tinha um livro de penal, um caderno espiral de penal, um de processo penal, um de difusos, um de constitucional. E nesse caderno espiral de penal, eu colocava lá as 3 perguntas de cada página que eu ia lendo. Só as perguntas, eu não colocava as respostas. As respostas estavam no livro. Eu colocava a pergunta e eu indicava em qual página estava a resposta. Só isso que eu escrevia no livro. Mas eu não colocava nesse caderno qualquer pergunta. Eu, para transformar um parágrafo numa pergunta, eu queria transformar numa pergunta relevante, interessante, não numa pergunta besta, banal. Aliás, quanto mais interessante a pergunta que eu criava, mais eu me convencia de que eu tinha entendido o assunto. Se eu não conseguia fazer uma pergunta interessante, é porque eu não tinha entendido o assunto com a segurança que eu deveria, com a profundidade que eu deveria. É uma maneira diferente de você estudar, você raciocina de maneira diferente. Você não só recebe a informação, você recebe a informação e você a transforma. Esse trabalho aqui, ó, é muito importante. Esse trabalho aqui na cachola é muito importante. Você recebe a informação do seu manual, e se a informação que você recebe, você se compromete a transformar numa pergunta, você começa a raciocinar, talvez com a mesma cabeça do seu examinador. Você começa a trabalhar de uma forma que você sedimenta conhecimento de maneira muito mais segura, fica mais firme. Você tenta fazer isso com as matérias mais importantes. E não precisa ser a matéria inteira, não. Não precisa ser a matéria inteira. Por exemplo, processo civil, faça isso só com processo de conhecimento. Transforme as páginas em perguntas, coloque essas perguntas no seu caderno espiral perguntas, e sempre que você pode, você vai ler essas perguntas. Você vai ler essas perguntas como forma de revisar. E se você lê a pergunta e não sabe a resposta, no seu caderno espiral está lá dizendo onde está a resposta, você vai ler. Mas você vai fazer um sinalzinho ali dizendo, opa, eu li e errei essa pergunta, não posso errar mais. Se você errar a segunda vez, aí você se obriga a
anotar a resposta. Aí você transcreve a resposta. Aí você transcreve a resposta. Procura fazer isso numa matéria, por exemplo, processo civil, e recorta o processo civil, de repente, tutela de urgência. Estuda tutela de urgência assim, depois você me conta. Agora, esse método acaba sendo um pouco mais demorado, por isso que eu fazia esse método, eu aplicava esse método, eu trabalhava com esse método nas matérias mais importantes e nos temas mais relevantes. Isso é muito interessante. Tá? Experimentem. Tem gente que pode não gostar, pronto. Cada um tem o seu método. Eu vi algumas pessoas aqui falando, eu fico ansioso, tal. A ansiedade, isso pode estar atrelado também a essa falta de estabelecimento de objetivos. Não estabeleceu objetivos, não pensou qual é o limite que você tem, não pensou se o que você está se comprometendo você efetivamente tem condições de cumprir. Se você fala que vai dar 6 horas por dia e você não tem condições de dar 6 horas por dia, isso vai despertar uma ansiedade tremenda e uma frustração também. Se você tem 4 horas por dia de estudo, 4 horas é o período seguro que você tem, pronto. É esse o período que você tem que trabalhar sem criar um ambiente na sua cabeça que você não vai encontrar no seu dia a dia. Algumas pessoas me perguntam, Rogério, eu devo trabalhar com manual ou PDF ou resultado? Para matérias importantes, se você está estudando sozinho, para matérias importantes, você tem que se abraçar ao manual. Manual com predicados de concurso e tal. Para matérias menos importantes, você tem um material que supra o seu manual, mais enxuto, etc. Pronto. Perfeito. Amanhã, no RSC, começa o extensivo para MP, para magistratura e para polícia. Amanhã. E eu quero falar para vocês rapidamente o que nós fazemos nos grupos extensivos do RSC, porque se você não tem condições de fazer o RSC, eu te passando como é que nós trabalhamos nesse grupo, eu já vou te ajudar muito, porque é o que você vai fazer aí. Olha só, Elisângela, já vou falar disso agora, sobre as questões. No extensivo do RSC, semanalmente eu vou te dar um planejamento, ou seja, eu já vou te apresentar um objetivo a ser cumprido na semana. E você vai ter que cumprir. Eu não só vou te dar o planejamento, como também eu vou te dar o material para você ir acompanhando esse planejamento, para você honrar esse planejamento, para você cumprir o objetivo. Então, se eu falei que você vai estudar poder constituinte nessa semana inconstitucional, eu vou te dar um material de poder constituinte para você estudar. O estudo é não só da doutrina, da jurisprudência, mas também uma orientação sobre a lei seca, porque nós sabemos que a primeira fase, a lei seca, ela é muito importante. Então eu vou te dar o planejamento, o material respectivo, e não se trata de resumo, é muito substancioso. E por ser extensivo, você não precisa se dedicar mais do que 3 horas por dia. 3 horas, 3 horas e meia, porque é um curso extensivo. MP Magistratura dura 10 meses. Polícias dura um pouco menos. Então, você tendo ali 3 horas por dia, você vai dar conta do planejamento por meio do material substancioso que vai acompanhar o planejamento,
Lembrando que você também será orientado quanto à lei seca. Agora, olha só. Eu falei que o curso extensivo, por exemplo, MP Magistratura, pode durar 10 meses. Eu sou obrigado a te apresentar um planejamento de revisão. 10 meses é muito tempo. Então, no extensivo, você vai sendo provocado constantemente a revisar a matéria. Revisão é muito importante. Nos grupos de estudos mais rápidos do RSC, não tem sentido fazer revisão. Já nos extensivos, sim. Sim. Então você vai ter planejamento, você vai ter o material para dar conta do planejamento, você vai ter uma orientação da lei seca. E você cumpre isso com 3 horas e meia. Nesse planejamento, uma semana por mês é o que eu chamo da semana do respiro. Por quê? Nessa semana do respiro, você vai ter condições de colocar em dia se alguma coisa ficou para trás. Agora, essa semana do respiro é a semana que você vai usar para revisitar os assuntos. Agora, você vai revisitar os assuntos também por uma outra ferramenta, sabe qual? Simulados. Constantemente você vai receber simulados. E eu gostava de trabalhar questões quando eu estudava. E olha, eu não trabalhava as questões somente das matérias que eu tinha acabado de estudar, porque daí era uma fraude comigo mesmo. Fazer um simulado daquilo que você acabou de estudar, você não se coloca numa situação simulada de prova. Os simulados têm que trabalhar tudo, o efeito surpresa. O efeito surpresa é importante. Nossa, olha o que caiu. Isso é importante. E é isso que eu faço com os alunos. Claro, durante o planejamento, você vai receber questões envolvendo a matéria estudada. Mas os simulados mensais, opa, esses aí eu navego por todo o direito. Porque tem que ter o efeito surpresa. Então tem planejamento, material para dar conta do planejamento, orientação de lei seca, revisão, questões. As questões dos simulados mensais são objetivas, mas tem questões semanais que são objetivas e escritas. Sabe por quê? Porque nos meus grupos de estudos eu não te preparo só para a primeira fase. Eu te preparo para passar no concurso. Então você tem que estar pronto para responder também questão escrita, tem que saber escrever. Você vai ter encontros quinzenais comigo e convidados. Nós vamos debater temas quentíssimos. Dentro de mancha de calor do que mais cai, nós vamos estudar de sábado, de 15 em 15 dias, das 9 às 11 da manhã. Sábado agora, você se inscrevendo nos nossos grupos de estudo extensivos, uma nova experiência na preparação para concurso. Sábado agora, dia 25, você já vai ter o primeiro encontro, ao vivo, pela plataforma Zoom, com o professor Juan Vasques. Nós sabemos a importância do tema falência e recuperação judicial em prova de concurso, por exemplo, para MP Magistratura. Sábado já tem o primeiro encontro. E nós teremos outros encontros, já estão agendados outros encontros. Por exemplo, hoje mesmo eu agendei um encontro, vai ser dia 15 de abril, com o Valério Mazzuoli. O Valério Mazzuoli vai trabalhar com os alunos controle de convencionalidade, sábado, das 9 às 11. Eu também vou trabalhar com vocês de sábado, questões envolvendo penal e processo penal. Vocês entenderam, então, o que eu quero passar quando eu digo que não é, o RSC não é um curso preparatório para concurso, é uma nova experiência na preparação? Porque tem tudo isso. Então, se você tem dificuldade em fazer um planejamento e cumpri-lo, o Suxberg é outro, que já deu aula e dará aula. O Sux, me lembra aqui, o Sux, você deu aula de
Ô, Sucos, eu vou fazer o seguinte, viu, Sucos? Eu tô acabando, eu vou te chamar. Se você puder atender aqui, eu queria conversar com você um segundo. Se você conseguir. Se você não puder, já escreve aí. Não, não, Rogério, já tô de pijama de bolinha. Aí todo mundo vai saber que você tem pijama de bolinha para dormir. Então, não entrar na minha live, Sucos, é assumir que você tá com o seu pijama de bolinha. Gente, olha só. Tô falando do RSC Online, grupos de estudos extensivos. Então, se você, Richard, tem dificuldade em fazer um planejamento e cumpri-lo, eu já vou te dar o planejamento dentro de uma escala possível de ser cumprido. Estou explicando, Angélica, olha só. Se você tem dificuldade em estabelecer objetivos, planejamento e cumpri-lo, eu já vou te dar isso. Trabalhando sempre com estatística, o que mais cai, o que é relevante, o que é relevante. Eu já fiz isso para você. Eu já fiz isso. Aí você pode ficar perdido por onde estudar. Fica tranquilo, porque eu já te entrego material substancioso para estudar. Extensivo para MP, magistratura e polícias. Extensivo para MP, magistratura e polícias. Separados, né? Nós não misturamos os grupos nesses planejamentos. E o planejamento, obviamente, abrange todas as matérias do edital. Pessoal, então se você tem dificuldade de planejamento e cumprir o planejamento, eu vou te dar o planejamento. Vai ser possível de cumprir e vou te dar o material. Rogério, eu tenho dificuldade de trabalhar simulados, buscar questões, eu já vou te entregar tudo isso. Você vai receber questões semanais das matérias estudadas e simulados mensais avaliando o candidato como um todo. Como um todo, grande Cris. Como um todo. Cris Gonzaga aqui, tudo bem? Você gostaria de ter encontro com professores, com referências, de repente aquele autor que você estuda pelo livro dele fala, pô, como eu gostaria de assistir uma aula ao vivo. Eu vou trazer professores aqui excepcionais. Sábado retrasado eu trouxe o Edilson Vitorelli, que falou de processo estrutural. Então aqui já temos aulas marcadas com Fernanda Marinella, Cristiano Chaves, Daniel Assunção, o próprio Antônio Suxberger, Valério Mazzuoli, e por aí vai. Por aí vai. Tá? Então esse é o grupo de estudo. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Sux aqui, porque eu queria tirar... Eu tenho uma curiosidade que vocês vão ver. Eu vou convidar o Sux. E já falei para vocês seguirem o Sux. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Vamos lá, vou caçar o Sux aqui. Cadê o homem? Será que ele me bloqueou e eu não consigo mais vê-lo aqui? Oh, meu Deus. Fugiu? Cadê você? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se ele entra aqui, senão ele vai me dar um toco. E você já sabe, deu toco, tá de pijama de bolinha. Ele saiu da live, será que ele saiu? Cadê você, Sucos? Convidei outra vez. Bom, tudo isso, o que eu falei, começa amanhã, hein? Começa amanhã. Amanhã começa extensivo para MP, amanhã começa extensivo para magistratura, extensivo para delegado de polícia civil, extensivo para delegado de polícia federal. Quem coordena delegado de polícia civil é o Tiago Albech, delegado de polícia do Rio Grande do Sul, foi examinador de processo penal do concurso de ingresso à carreira da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Quem coordena o delegado de polícia federal é o Eduardo Fontes. Uai, tá dizendo que o Sucos não está conseguindo participar. Deixa eu tentar aqui. Ou não está participando, ou não está mais preso. Vou tentar mais uma vez aqui, ó. Tentei mais uma vez. Vamos ver se eu consigo. Estão dizendo que ele foi colocar roupa. Ai, ferrei o Sucos aqui. Então, são 4 extensivos que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Entre no rsconline.com.br. Eu falei que nesses grupos extensivos, 3 horas por dia, você dá conta do recado.
Nos grupos extensivos, 3 horas por dia, você dá conta do recado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu responder. O curso é quanto tempo? MP Magistratura, 40 semanas. Delegado federal, salvo engano, 32. Denise, põe para mim aqui. Qual que é o período mesmo? MP Magistratura, 40 semanas. 10 meses. 10 meses. Deixa eu ver aqui, ó. Sux não está conseguindo participar. Sux, se você estiver tentando participar e não está conseguindo, solicita aqui que eu compartilho. Polícia Civil, 26 semanas. Polícia Civil, 26 semanas. MP Magistratura, 40 semanas. Polícia Civil, 26 semanas. E aí temos o delegado federal, se eu não me engano, são 32 semanas. Para o MP São Paulo já começou, mas o MP São Paulo é um intensivo, é um reta final, né? Já começou, aí a coisa está indo muito além. Já estamos voando o MP São Paulo. Já estamos voando. Para MP estadual e magistratura estadual, Ana Cláudia. Então, MP magistratura, 40 semanas. Polícia Federal, 32 semanas. Polícia Civil, 26 semanas. Vou repetir. Extensivo MP, 40 semanas. Extensivo magistratura, 40 semanas. Extensivo. Isso, exatamente, Richard. Polícia Civil, 26 semanas, Polícia Federal, 32 semanas. Você que está querendo prestar o MP de São Paulo, já as inscrições acabaram dia 18, você tem a opção no RS Online, rodadas de simulados. São 4 simulados de 100 questões. Cada simulado com mais de 300 páginas de gabarito. Então, depois entre lá, rsconline.com.br. rsconline.com.br. As aulas de sábado, elas buscam os temas mais quentes e nós trazemos professores que têm uma didática ímpar, que conseguem conversar tanto com quem já começou a estudar há um tempo, como também aquele que já começou a estudar agora. Então, existe aí Estou vendo aqui o Pedro, meu colega do MP, o Pedro deu aula para nós de ambiental, foi uma das aulas mais elogiadas, de ambiental. O Pedro está aqui, ó, entrou, foi examinador do concurso do MP de Rondônia. Grande Pedro. Pedro, eu vou te chamar aqui, deixa eu ver se entra, Pedro. Vou chamar o Pedro aqui, ó. Vamos ver se ele entra. O Sux me deu toco. Vamos ver se o Pedro entra, vamos ver. Pô, Rogério, você está surpreendendo as pessoas, tô. Todo mundo de pijama me dando toco aqui, ó. Todo mundo de Pedro, não, Pedro recusou. Eu fui pegando esses caras de supetão, recusou. Falou, nem ferrando. Tô fora. Vamos lá. O Pedro recusou. Que grande, Pedro. Tudo em ordem? Pedro AB, sabe? Olha só, sigam o Pedro, dicas excepcionais de ambiental. Pessoal, acho que eu respondi as perguntas de todos. Deixa eu ver aqui. Hora de alguém dormir. Show, Pedro, boa. Galera, então, não se esqueçam, rsconline.com.br. Entre lá, dê uma olhada, funcione no site, muita coisa interessante. Tem meu blog, tem artigos, tem dicas, vejam as dicas. Não é só de penal, não. Vocês vão ter dicas de civil com o Cristiano, processo civil com o Daniel Assunção, administrativo com a Marinela, constitucional com o Luciano Dávila. Então tem muita coisa boa. Entra rsconline.com.br. Tá joia? Galera, obrigado. Um abraço. Olha só, Ruth. Tudo em ordem, Ruth. Ruth, eu já chamei tanta gente aqui, todo mundo me deu toco pelo horário que eu estou surpreendendo. Senão, juro, Ruth, eu te chamaria. Aliás, a Ruth tem tudo a ver. Por falar na Ruth, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Sugiro
quem quer saber mais sobre método de estudos, etc., tá, ó. Esse livro eu escrevi com a Ruth, Entenda de uma vez por todas a melhor forma de estudar para concursos públicos. Ruth Viana, juíza de direito, é da editora Juspodium. Depois vocês entrem lá. Está no meu site também. Está no meu site, rsonline.com.br. Entrem lá na parte de livros. Vocês vão encontrar esse livro que eu escrevi com a Ruth. A grande capitã do livro foi a Ruth. Tá bom? Vamos ter, sim, cursos para MP Bahia. Fiquem tranquilos, nós vamos ter. E eu acho que, com isso, eu já tirei a dúvida de todo mundo. Pelo menos as dúvidas que vieram aqui eu consegui responder. Galera, uma ótima semana para todos. Uma semana de muito estudo para aqueles que estão se preparando para concurso. E você não pode esquecer do seguinte, viu? Nem sempre a motivação estará presente. O que não pode faltar é disciplina. E nunca diga, não passei. Você troque o não passei pelo ainda vou passar. Isso é importante, tá bom? Honre a sua vontade. Pessoal, obrigado, ótima semana, tchau, tchau.